Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Lopes, professora de Química, e eu sou idealizadora do curso Química Descomplicada. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu comentário. E no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a resolução da prova de Química de 2023.1 da Faculdade Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba. A FPP, ela é uma universidade que mudou recentemente a sua banca. Ano passado, eles trocaram a banca para a banca COPS, que é a mesma banca que faz as provas da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Então, se o seu interesse é a UEL ou é a FPP, essa resolução é muito importante. Por quê? Porque conhecer o estilo de prova é 50% do seu preparo para o vestibular. Não só conteúdo, mas também conhecer muito bem qual é a maneira com que essa banca tem perguntado esses conteúdos durante os últimos anos. Então, presta atenção na resolução de hoje e se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário, curta e compartilha com quem você acha que precisa. Vamos lá? Então, na primeira questão da prova, nós temos aqui uma questão de química orgânica. O meu primeiro reconhecimento é pelas estruturas em bastão. Então, eu vou direto para o comando, em que diz que, sobre as reações orgânicas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação desta reação. Caso você não tenha percebido quais são as modificações que estão acontecendo nessa reação e você tenha necessidade de ler o enunciado, faça isso, tá? Então, na equação química a seguir, é mostrado o mecanismo de reação envolvendo o cloreto de propanoíla e a molécula do medicamento naproxeno, um anti-inflamatório com ação analgésica e antitérmica para a obtenção do derivado ácido 2,6-metoxinaft-2-il-5-propanoil propanoico. Então, ele quer saber qual é a classe de reação pertencente para você obter, né, o produto aqui descrito em questão. E a primeira dica que eu dou para vocês é: observem muito bem as mudanças que estão acontecendo entre reagente e produto. Então, o que eu vejo no reagente? Eu vejo aqui um cloreto de ácido, e eu vejo aqui um anel aromático com uma função éter, com uma função ácido carboxílico. E agora eu vou para os produtos. Eu vejo que a função éter se manteve, a função ácido carboxílico se manteve, mas eu não tenho mais o cloreto de ácido. Ao final, eu tenho ácido clorídrico e uma inserção importante no anel aromático. Veja, antes aqui nessa posição eu tinha um hidrogênio. E eu passei a ter agora, ó, esse grupamento que a gente chama de acila. E esse grupamento, provavelmente, ele veio aqui do outro reagente, que é o cloreto de ácido. Então, quais as mudanças importantes eu vejo? Que essa parte aqui, ó, do cloreto de ácido foi inserida no anel e que esse hidrogênio saiu e que provavelmente ele se juntou a esse cloro para formar o ácido clorídrico. A gente consegue observar que há a substituição de um hidrogênio pelo grupamento que a gente chama de acila, ó, essa parte do cloreto de ácido, que ele está aqui, ó, marcado com um asterisco. O primeiro ponto é verificar isso, que um grupo foi substituído pelo outro. E aí, nesse momento, olhe para as alternativas e veja quais são as suas opções. Quando a gente estuda reações de adição, a gente fala que em toda reação de adição, um grupo é adicionado no outro. E geralmente, quem sofre esse tipo de reação são alquenos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um alqueno, que é um hidrocarboneto de ligação dupla, e eu quero inserir, por exemplo, um halogênio. Eu posso, então, fazer essa reação com ácido clorídrico. E aí, o hidrogênio, né, ele vai entrar em um desses carbonos aqui, e o cloro também vai entrar no outro, quebrando a dupla. Então, você vê que parte da molécula é adicionada em outra. Geralmente, quem sofre esse tipo de reação são alquenos e alquinos. As reações de eliminação, elas são o contrário, né? Em que você elimina a parte, por exemplo, da molécula para formar outra. Então, aqui, se eu eliminar o hidrogênio e o cloro, essa ligação aqui, ó, faria uma dupla. Então, é o contrário da reação de adição. Quando eu ensino o conteúdo de reações orgânicas, eu ensino muito para o pessoal a lembrar quais são os reagentes que fazem reações de adição, de eliminação, porque isso pode te ajudar. Ó, você não viu aqui a formação de dupla ligação e você também não viu parte da molécula sendo eliminada, né? Então, a gente já descarta a adição e eliminação.
Esterificação é uma reação clássica para a formação de éster, e a gente não viu na modificação química aqui descrita a formação de um éster. Então, a gente também pode eliminar, eu tenho só a inserção do grupamento acila, que na verdade, essa função acaba sendo uma cetona. Para que a gente tenha uma oxidação, normalmente quem sofre reações de oxidação são ligações duplas ou são álcoois. A gente não vê, né, nenhuma das funções que já são oxigenadas sofrendo uma oxidação. A gente tem a inserção de um grupo acila. E aí, quando nós estudamos as reações que acontecem no anel aromático, eu deixo muito claro para os meus alunos que o anel aromático ele só pode sofrer reações de substituição. O anel aromático sozinho, ele tem hidrogênios, ó, em sua cadeia. E as reações que ele pode sofrer são de substituição desse hidrogênio por algum outro grupo funcional, que é exatamente o que a gente observa aqui. Então, por isso, essa é a alternativa correta. Então, quando você for estudar o conteúdo de reações orgânicas, primeiro, divida as reações em classes. Você pode usar até essa questão para isso. Ó. Nós temos reações de adição, eliminação, esterificação, oxidação e substituição. São 5 classes de reações importantes. Quem é que pode sofrer adição? Geralmente são alquenos e alquinos. E eliminação? Forma que tipo de produto? Forma compostos que têm ligações duplas ou triplas, ok. Esterificação? Ela pode acontecer em uma reação entre um ácido e um álcool, para a formação de um éster, por exemplo. Oxidação, quem é que sofre? Quem tem ligação dupla, por exemplo, com a ozonólise. Oxidação de álcoois, por exemplo, branda ou enérgica, quais são os produtos formados. E lembrar que nas reações de substituição, quem pode sofrer é o anel aromático, e geralmente são os hidrocarbonetos do tipo alcanos, eles também sofrem reações de substituição na presença, né, de um catalisador, que pode ser a radiação ultravioleta, um catalisador metálico, como por exemplo o zinco ou o paládio, tá? Então, dividir as reações orgânicas em classes é a maior dica que eu posso dar para vocês. E caso você não lembre, dê um branco na prova, sempre circule as principais modificações que você enxerga entre reagente e produto. Isso pode ser uma excelente dica para você conseguir eliminar alguma das alternativas e ter sucesso aí na sua jornada de vestibular. Pré-requisitos para você estudar reações orgânicas. Você tem que dominar muito bem funções orgânicas, isso é muito importante, e nomenclatura de compostos orgânicos. Então, não tem como ir para reações orgânicas sem saber isso. Eu acho que é a base. E aí, se você for complementar seus estudos, estude forças intermoleculares e acidez e basicidade de compostos orgânicos. Talvez isso também possa te ajudar a construir uma boa base para ir para reações orgânicas. Siga esse caminho, eu acho que ele é um caminho importante, tá? Vamos para a próxima? A próxima questão é uma questão que eu achei ela difícil, porque caiu exceção. É claro que, sendo uma primeira fase, com respostas de múltipla escolha, a gente consegue eliminar algumas e chegar na resposta correta. Mas eu acho importante a gente resolver essa questão, porque ela aborda uma das exceções de propriedades periódicas trabalhadas, né, no estudo da tabela periódica. Então, vamos lá para a questão 28. Quanto à estrutura de átomos e classificação periódica, considere as afirmações a seguir. 1. A afinidade eletrônica aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo na tabela periódica. Então, vamos lá. Toda vez que a gente estuda propriedades periódicas, eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm 2 caminhos, ou decorar aquelas setas, cima e baixo, lado, e esquerda e direita, e vai para lá e vai para cá, ou você entende muito bem a propriedade do raio atômico. Veja e entenda e decore a tendência do raio atômico, porque se você souber muito bem o raio, você consegue associar com todas as propriedades importantes, que são elas: afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. São as mais importantes, eletropositividade, para você levar para o seu vestibular. Então, saiba muito bem qual é a tendência do raio na tabela periódica. E aí eu vou colocar aqui embaixo para vocês, né, um desenho de tabela, assim, bem aproximado, tá? Que é o que eu faria na prova, por exemplo. Eu colocaria ali um desenho de uma tabela periódica, só para tentar me localizar em relação às propriedades. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu teria o hidrogênio, aqui, por exemplo, eu teria lá
o hélio, né, que eles estão no mesmo período. Vejam que é um desenho bem aproximado mesmo, porque eu sou péssima em desenho, é só para eu tentar me localizar. E aí, o que eu posso lembrar a respeito do raio na tabela periódica? Que o raio sempre aumenta quando eu desço um período, por quê? Porque quando eu desço um período, os elementos aumentam uma camada eletrônica, então eles ficam maiores, tá? Então, quando eu vou da linha 1 para a linha 7, o raio aumenta, o raio fica maior. E quando eu comparo os elementos, por exemplo, da esquerda para a direita, o raio ele vai ficando cada vez menor. Isso se deve porque todos os elementos que estão no mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, o lítio. Pega lá o lítio e compara com o flúor. Eles estão no mesmo período, que é o período 2. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s1. E para o flúor ficaria 1s2, 2s2, 2p5. Então, veja, camada 2, a camada de valência do lítio, camada 2, a do flúor. Ambos têm 2 camadas no total. Se a gente fosse desenhar isso, ficaria lá o núcleo do lítio com 3 prótons e ficaria lá as 2 camadas com 3 elétrons, a camada 1 e a camada 2. Agora, desenha lá o flúor. O flúor já teria 9 cargas positivas no seu núcleo e você teria 2 camadas. Por que eu coloquei mais aproximado? Porque, veja, agora eu vou colocar 9 elétrons aqui, 6, 7. 9 elétrons na camada 2. Aqui eu vou ter a camada 1, aqui eu vou ter a camada 2. E o que acaba acontecendo? Eu tenho a mesma quantidade de camadas, só que eu tenho maior quantidade de cargas positivas e maior quantidade de cargas negativas. Então, a atração entre as camadas da eletrosfera e o núcleo, ela é muito maior, o que faz com que os elementos que estejam na mesma linha, no mesmo período, que tenham a mesma quantidade de número de camadas, aqueles que tiverem maior quantidade de prótons e elétrons, eles têm o raio menor, por isso o raio diminui na mesma linha quando eu vou da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu vou aumentando o número atômico e o número de elétrons e, consequentemente, a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, entendendo muito bem a tendência do raio, aumentar de cima para baixo, não necessariamente no mesmo grupo. Às vezes você vai comparar o hidrogênio que está aqui e o zinco que está aqui, Eu desci no período, eu já aumentei o raio, não precisa ser no mesmo grupo, tá? Agora, para comparar nas linhas, tem que ser na mesma linha mesmo, no mesmo período, tá? Então, a tendência é essa, aumentar de cima para baixo e diminuir da esquerda para a direita. Sabendo muito bem a tendência do raio, as outras ficam mais tranquilas. Então, vamos ver o que a afirmação 1 trouxe para a gente. A afinidade eletrônica aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo na tabela periódica. O que é afinidade eletrônica? É a tendência que um átomo tem em aceitar um elétron na camada de valência. Ele chega a liberar uma certa energia, tá? Quando esse elétron é adicionado. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, o flúor e ele vai aceitar mais um elétron. Imagina que eu tenho aqui o lítio e ele vai aceitar mais um elétron. Qual dos dois tem mais afinidade em aceitar esse elétron? É aquele que vai ter o raio menor. Por quê? Porque aquele que tiver o menor raio vai ter um núcleo mais pertinho atraindo esse elétron que vai entrar. Então, quanto menor o raio, maior a afinidade por aceitar este elétron. Então, vamos lá. A afinidade aumenta da direita para a esquerda. Veja bem, da direita para a esquerda, o raio aumenta. Então, eu diminuo a afinidade por elétrons. Então, essa é falsa. Se a 1 é falsa, eu já posso eliminar a letra A, a letra B e a letra D, e eu já teria 50% de chance aqui. Então, o que eu já sei? Eu já sei que a 3 e a 4 são verdadeiras. Agora, eu preciso saber se a 2 é verdadeira também. E é aí que vem um pouco da dificuldade de vocês, porque na afirmativa 2, eles cobraram uma exceção na tabela periódica. Primeiro, eu vou explicar para vocês qual é a tendência e vou mostrar qual seria a exceção. Para isso, eu vou precisar apagar aqui um pouquinho, a explicação da afirmativa 1, mas caso você tenha ficado com dúvida, você pode parar a explicação, voltar, ou até mesmo deixar aqui nos comentários. Então, vamos lá. Na afirmação 2, ele diz para a gente assim, a primeira energia de ionização, então ele está falando da energia de ionização,
que fala energia de ionização? Que é a energia necessária para você tirar um elétron aqui, ó, da camada de valência de qualquer elemento. Por que da camada de valência? Porque o elétron que está na camada de valência, ele está mais afastado do núcleo, então é mais fácil de retirar esse elétron. Então, por isso, quando a gente fala energia de ionização, a gente fala energia necessária para retirar este elétron da última camada. E por que eu preciso de uma energia para retirar este elétron? Porque ele está sendo atraído pelo núcleo. É menos do que os que estão mais perto do núcleo, mas ele está. Então, isso é energia de ionização. É o contrário do que a gente acabou de ver, que é afinidade eletrônica. Por isso eu falo, quando for estudar essas propriedades, estude em parzinho. Afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Por quê? Porque a afinidade eletrônica é a energia liberada quando você coloca um elétron no átomo, e a energia de ionização é a energia necessária para retirar esse elétron da camada de valência. Vejam, são tendências contrárias. Bom, vamos lá. Qual que é a tendência da energia de ionização, então? Onde que fica mais fácil de tirar esse elétron? Quando o raio é grande ou quando o raio é pequenininho? É claro que fica mais fácil de tirar quando o raio é grande. Por quê? Porque esse elétron está mais afastado do núcleo. Então, quanto maior o raio, menos energia eu preciso para retirar esse elétron, menor a energia de ionização. Então, vamos dar uma olhada aqui na afirmação 2. A primeira energia de ionização para a formação do B+. Então, ele vai retirar um elétron do boro e vai formar um bóron positivo. É menor quando comparada à energia requerida para a formação do berílio positivo. Quando a gente olha na tabela periódica, o boro, ele está aqui, ó, e o berílio, ele está aqui, ó, no começo da tabela periódica. Então, se eu olho para o boro e para o berílio, eles estão no mesmo período, tá? Se eles estão, não parece aqui, porque não está muito reto, tá, gente? Mas se vocês forem olhar a tabela periódica, eles estão no mesmo período. Se você for olhar a tendência, qual que é a tendência? O raio do boro é maior do que o raio, é menor do que o raio do berílio. Então, ó, o berílio está aqui, o boro está aqui. O raio do boro é maior, do berílio é maior, do boro é menor, ó, tá vendo? Então, qual que seria a tendência? A tendência é que quanto menor o raio, maior energia eu preciso para tirar esse elétron. Então, o boro teria a primeira energia de ionização maior. E aí, muitos marcariam essa como falsa. O problema é que essa é uma exceção. Então, para explicar essa exceção, eu vou apagar aqui um pouquinho, né, o que eu acabei de explicar para vocês, e eu vou fazer a distribuição eletrônica tanto do boro quanto do berílio. Se você olha para o boro ele tem número atômico igual a 5 e o berílio tem número atômico igual a 4. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p1. E do berílio vai ficar 1s2. Calma que eu já comecei pelo 2 aqui. 1s2. 2s2. A camada de valência dos dois é a mesma. Camada 2. Ó, por isso eles estão na mesma linha. O elétron que vai ser retirado sempre é o elétron do subnível mais energético. Então, eu retiraria o elétron daqui do subnível P, e aqui eu teria que retirar do subnível S, que é o único subnível aqui para o berílio na camada 2. E aí a gente tem que desenhar os orbitais desse subnível para entender essa exceção. Então, vamos lá. Vamos lembrar que o subnível P tem 3 orbitais de mesma energia. Então, vamos lá. Orbital 1, orbital 2, orbital 3. E quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho apenas um elétron no orbital P. O subnível S tem apenas um orbital. Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 2, ó. Então, veja. Quando eu tenho aqui o orbital S, né, o orbital do subnível S, do berílio e do boro, o que eu posso observar? Que se eu tirar, por exemplo, esse elétron aqui, ó, ele não vai quebrar nenhum tipo de simetria dos 3 orbitais. O que seria essa simetria? A simetria a gente alcança quando a gente tem
os 3 orbitais semi-preenchidos ou totalmente preenchidos. Se a gente tira, por exemplo, o elétron de quando eles estão semi-preenchidos ou totalmente preenchidos, isso é muito desfavorável, o que não aconteceria com o boro se a gente tirasse esse elétron. Agora, dá uma olhada aqui para o orbital do subnível S. A gente tem 2 elétrons e esse orbital está totalmente preenchido. Para tirar esse elétron, eu quebro essa simetria. Então, é desfavorável tirar o elétron do berílio, é mais desfavorável tirar esse elétron do berílio do que do boro. Então, por isso que é mais fácil tirar o elétron do boro do que do berílio, né? Porque daí não há uma quebra de degenerescência, que é o que a gente chama ali na química de fato, né? Que é essa quebra de simetria, porque ele não está semi-preenchido ou totalmente preenchido. Quem mais que tem essa exceção? Então, eu vou apagar aqui para vocês tentarem, né, observar mais um caso em que isso acontece. E isso acontece entre o nitrogênio e o oxigênio. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui desses elementos, ó. Nitrogênio e oxigênio. O número atômico do nitrogênio é 5 e do oxigênio ele vai ser 8, tá? Então, é isso que eu tenho que observar. 5 e... perdão, do nitrogênio vai ser 7. E do oxigênio vai ser 8. Aí, agora a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Ela vai ficar 1s2, 2s2, 2p3. E aqui eu vou ter 1s2, 2s2, 2p4. Os dois têm a mesma quantidade de camadas de valência, tá? Uma camada de valência e 2 camadas no total. Quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético, que é o P? 3. Então, eu vou ter que pegar esse subnível mais energético, que é o P. Ele tem 3 orbitais, eu vou ter que distribuir 3 elétrons. Seguindo os princípios de Alpha, ou a regra de Rand, eu tenho que distribuir um elétron em cada orbital, pelo menos antes de colocar o segundo. Então, eu fiz essa distribuição. Quando eu faço a mesma coisa para o oxigênio, ele também tem subnível mais energético P, só que agora eu tenho que distribuir 4 elétrons. Primeiro eu distribuo um em cada, e agora eu coloco o quarto aqui. Qual seria a tendência do nitrogênio e do oxigênio na tabela periódica? Eles estão no mesmo período, que é o período 2. Então, eu veria aqui na tabela periódica, por exemplo, o nitrogênio aqui e o oxigênio aqui, ó. Vou trazer aqui para baixo, ó, nitrogênio e oxigênio. Se a gente fosse ver a tendência, se eles estão no mesmo período, o oxigênio teria o raio menor, então ele teria maior energia de ionização, ou seja, seria mais difícil tirar esse elétron aqui do oxigênio do que tirar esse elétron aqui do nitrogênio. Só que a gente não observa isso. Por quê? Veja bem, se eu tirar um elétron do nitrogênio, vai quebrar a assimetria. Veja, ele estava com 3 elétrons ali, estava semi-preenchido. Então, é desfavorável energeticamente para o nitrogênio perder esse elétron. Agora, dá uma olhada para o oxigênio. Se ele perder esse elétron aqui, ó, ele acaba ficando simétrico. Então, por isso que é mais fácil tirar o elétron do oxigênio do que tirar o elétron do nitrogênio na camada de valência. Então, por isso que essa também é uma exceção. Então, por isso o oxigênio tem a primeira energia de ionização menor do que o nitrogênio. Então, quais são as exceções? Boro e berílio, oxigênio e nitrogênio. Então, essa resposta 2, ela estaria correta, e se a 2 está correta, a gente iria direto para a letra E. Agora, a gente vai ver por que a 3 e a 4 estão corretas também. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais de propriedades periódicas, tá? Essa é uma questão que ela é exceção, tá? Ela geralmente não é cobrada dessa forma nos vestibulares, mas já que já foi cobrada, quanto antes a gente souber as exceções, melhor. Ó, o elemento de configuração eletrônica está no 5º período e no grupo 13. Para eu saber o período, eu tenho que saber qual é a camada de valência. E a camada de valência é sempre o maior nível observado na distribuição. E aqui, ó, é o nível 5. Então, sim, está no 5º período.
E no grupo 13, onde que eu vejo isso? O grupo 13 é a antiga família 3A. Quem está na 3A é representativo, tem que terminar em S ou P. Então, veja, o subnível mais energético aqui, ó, ele termina em P, realmente. E aí a gente observa quantos elétrons tem na camada de valência. Ó, a camada de valência é 5. Quantos elétrons eu tenho aqui? 3 elétrons. Então, a gente pode afirmar que esse elemento está na 3A, ele é representativo, que atualmente é o grupo 13, descrito pela IUPAC. Então, é verdade. Então, eu olho a família ou o grupo dos elementos representativos pela quantidade de elétrons na camada de valência. Lembrando que para ser representativo tem que terminar em S ou em P. Agora veja, o período é sempre a quantidade de camadas de valência. Então, se ele tem uma camada, não só a camada de valência, né? Ele tem distribuição eletrônica até a quinta camada, tá? Então, por exemplo, se ele distribuiu até a camada 5, ele está no quinto período. Se ele distribuiu até a camada 4, ele está no quarto período. Então, o período está relacionado às camadas ou níveis eletrônicos. É isso que a gente tem que observar. E na distribuição, a gente relaciona com a camada de valência, porque ela já diz o total de camadas daquele elemento. Então, por isso é verdade também. O elemento químico césio possui maior raio que o flúor. Bom, o césio, ele tá mais ou menos aqui, ó, tá? E o flúor, ele tá mais ou menos aqui, tá? Aqui, ó. Minha tabela não tá muito realista não, né, gente? Mas vocês podem resolver aqui olhando a tabela, tá? Que vai ficar muito mais intuitivo. E aí, nesse caso, eu vejo que o flúor tá bem mais em cima do que o césio. O césio tem maior raio. Só que a prova da FPP, ela dá tabela periódica, isso que é legal, né? Então, se você lembrar que de cima para baixo o raio aumenta e da esquerda para a direita o raio diminui, você já ganharia também a afirmação 4. Então, essa questão é uma questão de propriedades periódicas. Coloquei para vocês uma exceção em relação à energia de ionização, que é entre o boro e o berílio, que é entre o nitrogênio e o oxigênio em relação à energia de ionização. Agora, eu preciso colocar uma exceção que às vezes aparece, que é em relação à afinidade eletrônica, que é a tendência que um átomo tem em aceitar um elétron, né? Ele libera uma energia quando aceita esse elétron. Veja bem, quanto menor o raio, maior a afinidade em aceitar elétrons. E aí você pensaria, então é o flúor, né? Que a gente observa ali que já tem essa tendência de gostar de elétrons por conta da eletronegatividade, porque o raio é pequeno. E tem número de prótons no núcleo até elevadinho ali para o período dele. Agora, veja, por ele ter um raio muito pequeno, aceitar um elétron aqui causaria muita repulsão entre os elétrons que já existem nele. Então, o elemento que tem maior afinidade eletrônica ou eletroafinidade não é o flúor, é o cloro, porque ele tem um raio um pouquinho maior. Então, tomem cuidado que essa é uma exceção também, tá? Então, qual que é o elemento que tem maior afinidade eletrônica? É o cloro. Maior eletronegatividade é o flúor, maior raio é o frâncio, né? Ele está aqui no cantinho. E aí, as energias de ionização, nem a afinidade eletrônica, nem a eletronegatividade são considerados para os gases nobres, porque eles são considerados aí mais inertes. É importante lembrar disso também. Tá bom, gente? Então, as exceções importantes estão em relação à energia de ionização, que é boro, berílio, nitrogênio, oxigênio, e afinidade eletrônica, que é entre flúor e cloro. Seguimos. Os detergentes líquidos comuns utilizados na limpeza diária de louças, utensílios domésticos, contêm em sua composição tensoativos biodegradáveis, corantes, aromatizantes e água. Então, no detergente a gente tem bastante coisa. Sobre substâncias puras, misturas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação do detergente de cozinha dentro do seu prazo de validade, desconsiderando o ar em seu interior. Então, vamos lá. Você viu que a composição do detergente, ela envolve tensoativo, ela envolve corante, envolve aromatizante e envolve água, ou seja, é uma mistura. Então, eu não posso considerar que isso seja, por exemplo, uma substância simples. Porque o que significa substância simples? É uma substância formada por apenas um elemento, por exemplo, só H2, só O2, somente argônio, por exemplo, que é um gás nobre. Isso seria ser uma substância simples. Eu tenho um sistema, eu tenho uma mistura, eu não tenho uma substância sozinha.
E muito menos uma substância pura, que, por exemplo, poderia ser somente água. Não, porque eu tenho água, eu tenho aromatizante, eu tenho corante. Então, eu já descartaria a letra C e a letra D. Quando a gente olha para o detergente, né, a gente vê lá, tensoativos biodegradáveis, corante, aromatizante e água. A dúvida de vocês é se seria uma mistura homogênea ou heterogênea. E a maneira mais fácil de vocês lembrarem o que é algo homogêneo ou heterogêneo é aquilo que o seu olho enxerga como sendo um é homogêneo, né? Enxergou como sendo mais do que um é heterogêneo. Cuidado, que às vezes a gente enxerga o sangue comum, passou de um tempo ele coagula, acaba ficando heterogêneo, leite também. Mas, de maneira geral, a gente pode fazer essa classificação. E aí, quando você olha para o detergente, tudo parece uma fase só, e ele pediu para a gente desconsiderar o ar no seu interior. Ou seja, se a gente enxergasse, né, ainda as bolhas formadas ali dentro ou o gás, já não seria homogêneo. Então, por isso ele pediu para desconsiderar o ar. Então, eu descarto mistura heterogênea e também suspensão. Por quê? Porque se é homogêneo, não pode ser suspensão, porque suspensão nunca é homogêneo, e ainda coloidal é com partículas. Se está dentro do prazo de validade, a gente não enxerga nenhuma partícula decantada no detergente. Então, por isso, a resposta só poderia ser letra A. Ok, gente? A30 envolve estequiometria, envolve cálculo. E aí eu vou fazer alternativa por alternativa no espaçozinho que eu tenho aqui embaixo em branco, e eu vou pedir para vocês irem pausando e fazendo comigo. Ó. Então, vamos lá, vamos ler a questão. Dentre os processos de síntese para obtenção do óxido de zinco, a síntese, a combustão, utilizando ácido cítrico, tem demonstrado grande interesse, principalmente por ser relativamente simples e eficiente. A equação a seguir apresenta esse processo. Então, ele colocou uma reação. Considerando a equação química completa e sua estequiometria, atribua verdadeira ou falsa as afirmações a seguir. Falou de estequiometria, você tem que verificar primeiro o quê? O balanceamento. Se você checar, ó, a gente tem, por exemplo, um zinco aqui, um zinco aqui. A gente tem, deixa eu ver a quantidade de, por exemplo, nitrogênios que a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu tenho 2 nitrogênios aqui, ok. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 12 mais 8, 20. E aí, 2 vezes 10 é 20. Se eu contar a quantidade de oxigênios, tem 23 de um lado e 23 do outro. Então, sim, já está balanceada. E que bom, porque ela dá bastante trabalho. Então, ela já estar balanceada é um ótimo passo. Meus alunos sabem, minha aula de estequiometria está aqui no canal, que eu tenho uma metodologia de 7 passos para você resolver qualquer questão de estequiometria. O primeiro passo é verificar o balanceamento, o segundo é escrever uma relação base em mol. É você saber que, por exemplo, é um desse, e esse ponto, gente, indica que a água faz parte dessa estrutura. Então, você considera, lógico, a proporção de água para uma molécula toda dessa do nitrato de zinco aqui, mas o 1, ele está servindo para todo mundo. Toda essa estrutura é 1 mol, tá? Aí aqui na frente, quando não tem nada, também é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 6, aqui é 10 e aqui é 1. Então, a relação base-mol, ela vai vir aqui embaixo, ó, trazendo para a gente a proporção em mol. Por exemplo, 1 mol desse composto reage com 1 mol deste, com 2 desse, para formar 1 desse, mais 6 desse, mais 10 desse, mais 1 desse. Pronto. Esse é o segundo passo. Agora, a gente vai, alternativa por alternativa, verificando o que ele te pede e qual a informação que ele te dá. Então, vamos lá. Para a produção de 8,14 gramas de óxido de zinco, há também a formação de 48,84 gramas de CO2. Quem são os envolvidos? Óxido de zinco e CO2. Então, no espaço da tua prova, você vai considerar somente esses dois componentes. Coloca lá, o óxido de zinco, ele está na parte de quem? Dos produtos. Então, você coloca aqui o óxido de zinco, ó. E o CO2 também está na parte dos produtos. Qual é a relação estequiométrica entre eles? 1 para 6. Então, coloca aqui embaixo, ó, é 1 mol desse para 6 mol desse. Essa é a relação que a gente tem. Agora, vamos parar para prestar atenção aqui. Qual é a quantidade que ele te deu de óxido de zinco? Para a produção de 8,14. Então, vamos colocar aqui, ó, 8,14. Há também a formação de 48,84 de CO2.
a proporção que eu tenho, ela é 1:6. Então, vamos ver quanto que é 1 mol, por exemplo, do óxido de zinco. E 1 mol do óxido de zinco é 81,4 gramas aproximadamente. Você pode fazer o cálculo dessa massa molar somando a massa do oxigênio mais a massa do zinco que está na tabela periódica. E aí, você pode calcular a massa molar do CO2, que é 44, só que a gente vai ter que fazer isso, esses 44 vezes 6, então ficaria 44 vezes 6, que dá 264. Aí agora a gente pode fazer uma regra de 3, né? A gente pode escolher tanto a massa que ele te deu do óxido de zinco, quanto do CO2 para fazer essa regra de 3. Só que nesse momento é muito importante você ter algumas sacadas matemáticas que facilitem sua vida. Porque, por exemplo, 1 mol, 81,4. A quantidade que ele te deu é 8,14. Veja, aqui é só eu dividir por 10. Então, o quanto eu obteria de CO2? É só eu dividir por 10 aqui, ó. Então, se eu empreguei 8,14, eu vou ter 26,4. E não é 48,84, como ele tinha dito aqui. Você poderia colocar o 48 desse lado e ver o quanto precisaria de óxido de zinco? Poderia, só que eu acho que isso daria mais trabalho do que você enxergar que 8,14 é 10 vezes menos do que 81,4. Então, por isso, essa é falciane. Para você ganhar tempo, elimine a A, elimine a B e só, né? Vamos dar sequência aqui. Vamos ver a segunda. E aí, para isso, eu vou apagar aqui, porque em todas elas eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 e um cálculo associado. Eu aconselho vocês a deixarem essas questões que têm conta para serem as últimas a serem feitas, a não ser que, por exemplo, a sua prova valha 2 pontos para química, porque daí interessa muito melhor já fazer de cara. Só que se você não tem uma noção de como fazer, talvez aqui você gaste mais tempo do que você poderia. Então, talvez aqui seja a hora de você escolher, talvez, passar o olho por toda a prova, ver se você sabe resolver alguma mais rápido, para te dar mais segurança, e aí você volta para cá, alguma mais rápido dentro de química, porque eu sei que para FPP estava valendo o dobro. Então, vamos lá. Para a produção de 5 mol de óxido de zinco, são necessários 320 gramas de gás O2. Quem são teus envolvidos? Óxido de zinco e O2. Você vai extrair somente essa informação da tua questão. Então, o O2 está no lado dos reagentes e o óxido de zinco está no lado dos produtos. Agora você vai ver na relação base-mol qual que é a proporção entre eles, ó. É 2:1, é 2 de oxigênio para 1 de óxido de zinco. Essa é a relação. Quanto que ele falou que era produzido na segunda afirmação? 5 mol. Então, coloca aqui, ó, para 5 mol, você precisaria de quanto de O2? X. Você viu que você multiplicou 1 para 5, você veio para cá? Então, multiplica do outro lado também. 2 vezes 5 daria 10 mol de O2. Só que ele deu um valor em massa, 320 gramas. Então, vamos descobrir quanto que é 10 mol de O2. Para 10 mol, eu não sei, mas eu sempre sei para 1 mol. 1 mol de O2 é só somar a massa de 2 oxigênios, que é 16 mais 16, você vê isso na tabela periódica, que dá 32 gramas. Então, se o mol é 32, 10 mol é 10 vezes mais. Então, aqui eu vou ter 320 gramas e essa é verdadeira. Veja, às vezes o aluno vê uma reação grande desse tamanho e ele não sabe por onde começar. E a dica que eu dou é separe somente os envolvidos, tá? Depois da relação base-mol. Sendo essa segunda verdadeira, eu posso eliminar erro. Eu já estou com 50% de chance resolvendo em 2 contas. Agora, eu preciso ter uma estratégia inteligente, porque veja bem, a C e a D, elas vão se diferenciar na terceira parte, ó. Se for falso o terceiro, é letra D. Se for verdadeiro, é letra C. Eu não preciso resolver todas as alternativas para chegar na resposta. Nesse ponto, a gente precisa ser inteligente numa primeira fase, tá? Então, eu vou apagar aqui embaixo para a gente resolver, de fato, a terceira afirmação dentro da estequiometria. A terceira afirmação dentro da estequiometria traz para a gente a seguinte proposta. Ó. Para cada 112 de N2 produzida, também a formação de 40 mol de água. Quem são os envolvidos? N2 e água. Vamos lá. Eles estão no produto, tá? Então, eu tenho a água e eu tenho N2.
Qual que é a relação? Qual que é a proporção? É 10 de água para 1 de nitrogênio sendo formados. Coloca aqui, ó, 10 mol de água para 1 mol de nitrogênio. Essa é a relação. Ele falou que para cada 112 gramas de N2 produzido, é também a formação de 40 mol de água. Veja, quando eu falo 40 mol de água, eu estou saindo de 10 e indo para 40. Eu multipliquei esse lado por 4. Então, aqui, ó, se eu multiplicar 1 mol por 4, eu vou chegar em 4 mol de N2 que também são produzidos. Agora, basta eu descobrir se esses 4 mol são 112. Bom, 4 mol eu não sei, mas 1 mol de N2 é só ir na tabela periódica e somar 2 nitrogênios, que vai dar 28 gramas. 4 mol vai ser X. Aí é só a gente fazer 28 vezes 4, que dá realmente um total de 112 gramas. É verdadeiro. Letra C. Eu nem precisaria continuar. Eu vou continuar só para resolver com vocês e a gente ver a resposta das demais alternativas, tá? Então, vamos lá. Apagando agora aqui para a gente fazer a terceira afirmação, a gente vai ter a seguinte proposta. Olha lá. O consumo de 0,5 mol de nitrato de zinco hidratado produz 20,70 gramas de ZNO. Esses são os meus envolvidos, ó. Então, eu vou lá pegar, ó, o zinco, nitrato de zinco, né, hidratado. A gente chama de hexaidratado. Ele vai produzir óxido de zinco, esses são os envolvidos. Qual que é a relação basimol entre eles? É 1 para 1. Então, eu coloco aqui, ó, 1 mol desse produz 1 mol desse aqui também. O que que ele deu pra gente? Que meio mol desse cara, então meio mol vai produzir em massa quanto desse aqui? Se for 20,70 é verdade. Só que se eu for esperto, eu já vejo que 1 para meio ele dividiu por 2. Então, eu vou produzir meio mol de óxido de zinco. Eu não sei quanto é meio mol de óxido de zinco, mas eu sei que 1 mol é 81,4 gramas, somando a massa do zinco com oxigênio. Então, meio mol vai ser a metade disso, ó. Isso aqui vai ser X. Quanto que é a metade de 81,4? Vai ser 40,7. Não é 20,7. Então, essa é falsa. E a gente já sabia que era falso, que a gente tinha marcado letra C. Agora, vamos para a última afirmação aqui, ó. Na última afirmação, os envolvidos também são óxido de zinco, mas agora ele está falando deste composto aqui, que ele não falou quem que é, né? Que é o C6H8O7. Então, esses são os envolvidos, ó. Então, vou colocar eles aqui. O C6H8... Opa, peraí. C6H8O7 está no lado dos reagentes e o óxido de zinco está no lado dos produtos. Qual que é a proporção entre eles? É de 1 para 1 também. 1 para 1. Ele falou que para a produção de 162,8 gramas, a gente precisaria de 384. É do C6H8O7. Como está tudo em gramas, a gente vai ter que transformar, ó, 1 mol desse e 1 mol desse daqui para gramas também. E aí, você somando 6 carbonos, 8 oxigênios, 8 hidrogênios e 7 oxigênios, vocês vão chegar numa massa de 192 gramas, que produz 81,4 gramas, que é a massa molar de 1 mol de zinco, tá? É a massa em gramas para 1 mol de zinco, somando oxigênio e zinco. Então, a gente pode escolher, por exemplo, qual que é um dos lados. Ó. Eu posso pegar 192, que é a nossa relação base-mol, formam 81,4. Aí eu posso escolher, sei lá, 162,8 vai formar quanto? X. E aí a gente pode perceber, talvez, que 81,4 é metade, ó. Então, vindo para cá, eu multiplico por 2. Então, é só eu pegar 192 e multiplicar por 2 também. Proporção em regra de 3 é algo que te economiza muito tempo, tá? E aí, ó, 192 por 2 vai dar 384 mesmo, que é o quanto ele falou que precisava, tá?
Então, é verdade. A gente já sabia que era, porque a gente já tinha marcado a alternativa C. Questão trabalhosa, e é como eu disse, né? FPP vale a pena resolver porque vale o dobro, tá? Mas uma questão que vale tudo um, eu acho que eu deixaria ela por último e primeiro passaria o olho nas outras de química para ver se eu consigo resolver mais rápido e depois voltaria nela. Tá, gente? Então é isso aí. 31. Concentrações muito baixas ou elevadas de glicose no sangue são perigosas e podem acarretar diversos problemas à saúde. Os valores de referência considerados normais de glicose no sangue em jejum estão entre 0,7 gramas por litro, 0,7 gramas por litro, até 1,0 gramas por litro. Então, de sangue, né? Então, estando entre esse referencial, tá ok. Considerando um caso hipotético no qual uma pessoa contenha 2,5 gramas de glicose em um volume total igual a 5 litros de sangue. Então, vamos colocar aqui, ó, para 5 litros de sangue. E ele está dizendo que isso é uma hipoglicemia. Por que hipo? Porque se você verificar, 2,5 estão em 5 litros. Só que o referencial está por 1 litro. Ó. Então, fazendo isso por 1 litro, a gente teria X gramas de glicose e esse X daria igual a 0,5 gramas, que é um valor menor do que o ideal, que está entre 0,7 e 1. Então, por isso seria um caso de hipo. Então, assumindo que toda a glicose ingerida seja utilizada somente para alterar a concentração de glicose no sangue, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de glicose necessária para ajustar a sua concentração e deixá-la dentro dos valores de referência considerados normais. Bom, qual que é o volume total de sangue que a gente tem? É 5 litros, tá? E aí a gente vai ter que jogar com as alternativas aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar e fizer a ingestão de 35 gramas de glicose, eu já tinha 2,5 gramas de glicose. E isso aqui vai estar em 5 litros. Quanto que eu vou ter de glicose por litro? Vai ser 37,5 gramas divididos por 5 litros. Se eu fizer isso, ó, 37,5 divididos por 5, vai ter um total de 7,5 gramas a cada litro. Ó. Eu passei muito o valor de referência. Então, daria um caso de hiperglicemia. Não poderia ser o 35. Ó, pega o 18, soma com o que você já tinha, que era 2,5. Então, agora a gente pode pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, 18 mais 2,5, tá? Daria 20,5 gramas, por exemplo. 20,5 divididos por 5 dá 4,1 gramas por litro. Também passaria o valor. Se você pegar 9 mais os 2,5 que já tinha, dá 11,5. Divididos por 5 dá 2,3 aqui, ó, por litro. Também passaria, tá? Agora, se a gente pegar aqui, por exemplo, 1,8 gramas de glicose, somar com o que você já tem, que é 2,5, 1,8 mais 2,5, e dividir pelo volume total, que é 5 litros, a gente vai ter 0,86 gramas por litro. Opa, 0,86 está bem dentro do referencial, ó. Então, por isso, essa é a resposta certa. E 0,5 ficaria abaixo de 0,7. Você teria 0,5 mais os 2,5 e teria que dividir por 5, que dá 0,6, está abaixo, 0,6 gramas por litro. Então, por isso, a letra D é a resposta correta. Você considerar o que você já tinha no volume total mais o ingerido. E aí, divide pelo volume total. E aí, você consegue perceber qual que seria o valor que estaria dentro do aceitável ou da referência, que no caso aqui foi a letra D. 32, termoquímica. Vamos lá. Como que eu sei que é termoquímica batendo o olho, né? Isso é uma das coisas que eu ensino no meu método. Eu vejo uma tabela com ΔH, então eu já me preparo para uma reação de termoquímica. E aí podem vir 3 casos: lei de Hess com equações auxiliares que eu não estou vendo, entalpia de ligação, eu não vejo uma tabela com dados de entalpia de ligação ou entalpia de formação, que eu vejo aqui, ó, um Fzinho embaixo do ΔH. Então eu já me preparo para uma questão em que ela possa me pedir, talvez, o ΔH de formação de alguma das espécies ou o ΔH da reação total. Vamos dar uma olhada na questão?
Sabe-se que a reação de combustão completa de 1 mol de ácido decanoico, que é o C10H20O2, libera 5.668,7 kJ. Então, vamos lá, ele já me deu o ΔH de combustão, de queima do ácido decanoico. O quadro a seguir apresenta os valores de entalpia molar padrão de formação para 3 espécies, O2, CO2 e água. Utilizando a equação química balanceada da reação de combustão, e aí é o que eu digo para os meus alunos, né? Tem certas coisas que você tem que saber que você tem que levar para o seu vestibular, e a reação de combustão é uma delas. Toda reação de combustão é uma reação de queima, e se ela for completa e de compostos que tenham carbono, hidrogênio e oxigênio, é queima de combustível orgânico. E aí, queima de combustível orgânico é o seguinte: você vai pegar o combustível, você vai somar com um comburente, que é o oxigênio, e se ela for completa, sempre você vai formar 2 produtos, que é CO2 mais água. Acabou. Basta você saber na questão quem é o teu combustível, que nesse caso é o ácido decanoico, que é C10H20O2. E a dica que eu dou é, se a combustão é completa, veja quantos hidrogênios você tem no combustível, que já vai ser a quantidade de CO2 que está sendo formado. E aí depois você vai para os hidrogênios, que são 20, então eu precisaria de 10 aqui, porque 2 vezes 10 é 20. E por último, eu acertaria as quantidades de oxigênio. O oxigênio sempre fica por último. E aí você somaria a quantidade de oxigênio que você tem na direita, que você tem na esquerda, que você já tem aqui. E aí você vê que, por exemplo, ficariam 30 do lado direito, teria que ter 30 do lado esquerdo, você já tem 2 aqui, 28, então eu precisaria de 14, porque 14 vezes 2 daria 28. E aí todos os meus alunos sabem, né, que se fosse uma questão de estequiometria, a gente já colocaria a relação base-mol. Mas como não é uma questão de estequiometria, é uma questão de combustão, vamos ver o que ele pede para a gente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de entalpia de formação padrão, ele quer entalpia de formação padrão do ácido decanoico. Então, o nosso X está aqui, ó, esse é o ácido decanoico. Ele quer saber qual que é o valor de entalpia de formação para esse cara aqui. E aí, para entalpia de formação, a gente tem que usar aquela fórmula, né, que a variação do ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí a gente tem que colocar os valores de entalpia que a gente tem para reagentes e produtos. Veja, o O2 não está na tabela, mas a gente lembra que substância simples tem entalpia igual a zero. O CO2 está na tabela, a entalpia de formação dele é menos 393,5, só que são 10 mol, então eu tenho que multiplicar por 10. Para a água, eu tenho um valor de menos 241,8, só que também são 10, então por isso eu tenho que multiplicar por 10. E ele disse que tudo isso libera, tem um ΔH final igual a 5.668,7 kJ por mol de ácido decanoico que sofreu a queima. Então, agora que a gente já sabe quem está nos reagentes e quem está nos produtos, a gente pode igualar isso ao ΔH, né? Porque a gente tem a fórmula ΔH, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. ΔH ficaria igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O ΔH aqui, a gente tem que lembrar que ele é negativo, tá? Que é uma reação de combustão, libera, ele falou que libera. Menos 568,7 igual a entalpia dos produtos. Aí eu teria que fazer essa conta aqui, ó. Então, 10 vezes 393,5 ficaria menos 3.935. E eu teria que somar isso aqui com menos 2.418 e fazer isso menos a dos reagentes, que vai ser X, né? Porque X mais 0 é X, tá? E aí agora, tudo que eu tenho que fazer é isolar o X e cuidar com os sinais. Isolando, agora é matemática, né? Isolando o X e cuidando dos sinais, eu vou ver que eu vou ter um X igual a menos 684,3 kJ, que é a letra B. Então, essa é uma questão para você ter 2 tipos de conhecimento. Primeiro, como que você forma uma reação de combustão e também como que você trabalha com a termoquímica na parte de entalpia padrão de formação. Tá bom, gente? Então, tendo alguma dúvida,
Deixem aqui nos comentários para que eu saiba se você entendeu essa resolução. Prova da FPP é uma prova que está sendo longa, né, de trazer a gravação para vocês, porque eu estou buscando também trazer uma explicação, não somente a resolução. Então, é um pouquinho mais longa, é um pouquinho mais demorada, mas eu garanto para vocês que vale a pena. Por quê? Porque isso é uma correção inteligente, não é só eu dizer para vocês, ah, isso está certo e acabou, passo para a próxima. Não, eu tenho que mostrar por que que as outras estão erradas, tá? Agora, na questão 33, a gente já começa enxergando um sistema que se parece muito com uma pilha. Então, vamos ler para a gente entender um pouco a questão. Considere as células galvânicas a seguir, confirmou que é uma pilha, operando na condição padrão. Com base na figura, nas semi-reações e nos respectivos potenciais de padrões de redução, atribua verdadeira ou falsas afirmativas a seguir. Então, a gente já vai para a primeira afirmação que diz assim, ó, na figura A, na figura A, o hidróxido de manganês é o agente oxidante. Então, primeiro ponto, para que ele seja o agente oxidante, o agente que provoca a oxidação de outra espécie, ele tem que se reduzir, ele tem que ser a espécie que se reduz. E aquilo que sofre redução primeiro é aquilo que está no cátodo e aquilo que tem o maior potencial de redução. Vamos dar uma olhada na figura A, que é a célula galvânica A, para ver quais são os sistemas envolvidos. Então, na A, a gente tem o hidróxido de manganês e o cloro. Vamos dar uma olhada nas duas semi-reações envolvendo o hidróxido de manganês e o cloro. É a primeira e a segunda. Sempre numa pilha, numa célula, alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Quem é que vai reduzir? Aquele que tiver o maior potencial para se reduzir, o maior potencial de redução. Então, a gente dá uma olhada aqui, quem tem o maior potencial de redução é o cloro, não é o manganês. Então, aqui na célula do cloro, eu vou ter uma redução, então esse já é o cátodo, e aqui na do manganês eu vou ter uma oxidação. E se eu vou ter uma oxidação, ele não pode ser o agente oxidante, porque quem é o agente que provoca a oxidação se reduz. Então, essa é falsa. Essa sendo falsa, eu já elimino A, B e acabou, né? Vamos para a próxima. Na figura B, a força eletromotriz, que seria, né, o DDP, ou a variação que ocorre, né, no potencial durante a célula toda, ou ΔE também poderia ser, é igual a mais 0,42. Para achar a força eletromotriz ou o ΔE, a gente sempre faz o E maior menos o E menor. Só que a gente tem que ver quem é que estão os envolvidos na figura B. Na figura B, a gente tem o envolvimento do peróxido e da água, e a gente tem o envolvimento do cloro, que são a primeira e a terceira semi-reação, ó, a primeira e a terceira. Na primeira, a gente tem o potencial para o cloro de redução de 1,36 e para a água oxigenada de 1,78. Então, na célula B, quem reduz é a água oxigenada, ó, porque tem o maior potencial de redução. Então, aqui acontece a redução e aqui acontece a oxidação. Bom, o potencial, a variação do potencial, a força eletromotriz, é pegar o E maior, que é 1,78, menos o E menor, que é 1,36, e a gente vai chegar no valor de mais 0,42. Tem que dar um valor positivo, porque toda pilha é um processo espontâneo, ΔE é positivo. Então, essa é verdadeira. A gente pode eliminar a E, já temos 50% de chance de acertar. Vamos para a próxima afirmação. Na figura B, a água oxigenada sofre redução. Verdade, a gente acabou de ver que como ela tem o maior potencial de redução, ali acontece a redução. Então, aqui é verdadeiro. E aí, a gente pode eliminar a D de cara e já fica com a letra C. Olha que bacana. Mas vamos ver por que as outras, né, são falsas, que é o que diz a letra C. Na A, a força eletromotriz é igual a força eletromotriz, é a mesma coisa que variação do potencial total. Então, a gente vai pegar o E maior da A menos o E menor. Para a célula A, a gente tem o E maior sendo o do
cloro, que é 1,32, menos o E menor. Abre um parênteses porque o E menor é negativo. E aí eu vou ter uma mudança de sinal. Tendo essa mudança de sinal, eu vou ter 1,32 mais 1,56. E 1,32 mais 1,56 é 2,88. Esse é o potencial, a variação do potencial, é o potencial global ou a força eletromotriz para essa reação, por isso ela é falsa. Veja a importância de você saber sinônimos, né, para trabalhar com esse tipo de questão. Força eletromotriz, potencial global, variação do potencial, tudo é o ΔE, tá? Dessa pilha, dessa célula galvânica, que também são sinônimos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na figura A, a reação que acontece no ânodo. Primeiro, figura A, quem está no ânodo? Sempre quem oxida, é esse lado aqui. Ele fala que é a reação do cloro. Não, no ânodo a gente tem a reação do manganês sofrendo oxidação. Então, ainda é a reação contrária aqui, ó, tá? Porque aqui eu tenho redução. Então, aqui é falso também. Então, por isso, essa seria a alternativa correta, a letra C. Então, chegamos na última questão. A última questão, ela fala o seguinte: o carbonato de cádmio possui a 25 graus Celsius o valor de KPS igual a 1 vezes 10 a menos 12. Então, eu sei que é uma questão de equilíbrio químico envolvendo a constante do produto de solubilidade para sólidos. E o sólido em questão é o carbonato de cádmio. Então, ele falou, considerando um becker contendo 1 litro de água, onde foram adicionados 10 a menos 5 mol de carbonato de cádmio, formando uma solução saturada com a presença de corpo de fundo, ou seja, ele colocou carbonato de cádmio e teve uma precipitação, nem todo ele solubilizou. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a concentração de cádmio 2+ em solução e também a massa que precipitou. Então, a gente vai imaginar que a gente vai ter um becker, que é um recipiente utilizado no laboratório de química que parece um copo de vidro. E nesse becker, ele vai colocar, por exemplo, 1 litro de água. E ele vai adicionar esse 1 litro de água à quantidade de 10 a menos 5 mol de carbonato de cádmio. Parte desse carbonato de cádmio vai precipitar. Ele quer o quanto de cádmio 2+ está em solução, em mol por litro, e ele quer saber o quanto precipita. Prof, não sei por onde começar. Então, em uma questão em que você observa o KPS, ele te dá quem é o sólido, né, a ser trabalhado em questão, observe esse sólido que ele é iônico, né, ele é um sal. Então, faça, a primeira coisa, reação de dissociação, de separação de cátion e ânion desse sal. Nesse caso, o sal é o carbonato de cádmio, e aí a gente separa aqui, ó, em cátion e ânion. E a gente coloca as suas respectivas cargas. Do cádmio ele já deu. O carbonato é um ânion que vem do ácido carbônico, e aí, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ao perder os dois e se tornar um ânion, ele assume a carga 2+. Primeiro ponto é esse. Depois faço o balanceamento, ó. A gente está percebendo que é todo mundo 1 para 1 para 1. E a partir desse momento, a gente coloca o valor do KPS aqui do lado, e o KPS ele vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 12. E aí a gente escreve a equação de equilíbrio químico para esse KPS nesse primeiro momento. Por quê? Porque a equação de equilíbrio químico ela vai trazer para a gente a relação entre quantidades de produto sobre reagente. A gente realmente quer a quantidade do cádmio 2+. Então, vamos escrever a constante de equilíbrio, né? Então, o KPS ele vai ser igual à concentração dos produtos, aí o cádmio 2+ entra, porque como está em água, ele vai ser aquoso. E o carbonato também, porque como está em água, na dissociação ele se torna aquoso. Como o coeficiente estequiométrico é 1, a gente eleva eles a 1 também, tá? A gente eleva as concentrações em mol por litro, esse colchete representa a concentração em mol por litro, aos coeficientes estequiométricos e divide pela quantidade dos produtos. Só que o produto em questão é um sólido e não entram nas expressões de constante de equilíbrio, sejam elas quais forem, nem solvente, por exemplo, a água, se for solvente, não entra sólidos. Então, por isso que a gente acaba aqui a fórmula do KPS. Veja, eu sei somente a quantidade de início. Ele falou que ele colocou para a gente no início 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro de carbonato de cádmio. Mas eu não sei quanto que solubiliza de cádmio 2+ e nem de carbonato, mas eu sei que é 1 para 1. Então, eu posso chamar de X. Lógico que nisso a gente tem 0,
tá? E o que reage, de fato, vai ser x. Então, eu posso colocar o valor de KPS, que aqui é 10 a menos 12, e eu vou chamar essas concentrações de x, porque é proporção de 1 para 1. E aí, 10 a menos 12 vai ficar igual a x ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz, né? Então, esse x vai ficar sendo igual a raiz quadrada de 10 a menos 12. E aí ele até colocou para gente, né? Que aqui, ó, a raiz quadrada, ela pode ser tirada, né? O número pode ser tirado da raiz quando você faz o número que está aqui, ó, no índice da raiz, sobre o número que está aqui no x sobre o número que está no índice da raiz. Então, por exemplo, o número que está dentro da raiz aqui na potência é 10 a menos 12, e o que está fora, né? Por exemplo, a menos 12 sobre 2. E aí isso aqui vai ser, o sinal a gente leva junto também. Isso aqui vai ser igual a 10 a menos 6. Então, eu descobri o x, né? O tanto que está solubilizado vai ser 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, tanto de cádmio quanto de carbonato. Só que ele só queria do cádmio, tá? Então, eu já poderia eliminar a letra A, letra C, letra D e letra E. Gente, eu já chegaria na resposta correta. Agora, caso eu não chegasse, precisasse descobrir qual é a quantidade de precipitado que tem ali. Como que eu faria isso? Primeiro, quando a gente acha o X, a gente acha o quanto solubiliza. A solubilidade. A solubilidade é 10 a menos 6. Eu vou apagar aqui só para poder fazer um segundo raciocínio. Então, eu vou pedir para vocês, né, qualquer coisa, pausarem, entenderem novamente esse raciocínio. E aí, agora eu vou fazer o raciocínio relacionado à segunda parte. Ó. Quando a gente tem um precipitado, o precipitado ele vai ser igual ao total que você colocou lá no Becker, a quantidade total, menos o que é solubilizado. A gente acabou de achar o X, que me diz o quanto que é solubilizado. Quanto que é solubilizado? É solubilizado a quantidade de 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, tanto de cádmio 2 mais quanto de carbonato. Então, aqui ó, vai ser 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Só que o quanto que você colocou no Becker? Você colocou 1 vezes 10 a menos 5 sobre 1 litro. Então, o que você colocou foi nada mais, nada menos do que 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é maior do que a quantidade que é solubilizada. E aí, quando você faz precipitado igual ao total menos o solubilizado, você chega a um valor de 9 vezes 10 a menos, deixa eu ver na minha conta aqui, menos 6 mol por litro que não solubilizou. Esse é o precipitado. Só que ele quer saber em gramas, ó. E aí ele te dá a massa molar do carbonato de cádmio. Ele diz para a gente que a massa molar do carbonato de cádmio é 172,4 gramas por mol. Então, você sabe que 1 mol de carbonato de cádmio equivale a 172,4 gramas. Só que de precipitado a gente não tem 1 mol, a gente tem 9 vezes 10 a menos 6 mol. Isso vai ser x. Aí você vai multiplicar cruzado e vai achar um x igual a 1,5516 vezes 10 a menos 3 gramas. Como ele deixou vezes 10 a menos 5, passe 2 casas para a direita, vai ficar aproximadamente 155 vezes 10 a menos 5 gramas. Está aí a resposta correta. Então, a dica que eu dou é, não sabe como começar uma reação de constante produto de solubilidade, simplesmente monte a reação de dissociação, veja qual é o KPS, qual que é a proporção entre os íons formados, se é X, X, se é X para 2X. Aí a gente tem que organizar isso na fórmula do produto de solubilidade e saiba trabalhar bem com operações de raiz, né? Porque a gente tem que tirar da raiz na grande maioria das vezes nesse tipo de exercício. Bom, eu termino a resolução, foi uma resolução extensa, né? Foi uma resolução densa, mas é isso que eu quero trazer para o meu canal. Eu quero trazer conteúdo de qualidade, eu quero exemplificar para vocês o porquê essa está certa, o porquê essa está errada. Eu aproveito para dar uma explicação do conteúdo. Então, é uma resolução aula. Espero que vocês tenham gostado, refaçam os exercícios. E, novamente, se tiverem alguma dúvida, me deixem saber, deixem um comentário, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e compartilhem com quem vocês acham que está precisando. Eu fico por aqui e desejo bons estudos.